céus. Amados, lembra esse texto maravilhoso e nos diz, vamos resumir um pouco, porque é grande. E nos diz a Bíblia Sagrada que este José, que o pai amava tanto, porque ele era filho da sua amada e querida esposa, pela qual ele trabalhou 14 anos, todos nós conhecemos essa história. E agora ele fez uma túnica para ele, de manga comprida, e era comprida, era talar, ia lá no talão do pé. E os irmãos odiaram, porque aquele era sinal que o pai amava. Mas José era homem separado por Deus. Era homem que Deus já havia lhe chamado, como a irmã cantou o hino, desde o ventre da mãe. E agora José teve um sonho, que eles cortavam um feixe, com certeza trigo ou cevada, não disse que feixe que era, com certeza devia ser isto. E agora o feixe se colocou de pé, e os outros 11, porque eram 12 irmãos, se inclinaram para ele. E os irmãos interpretaram o sonho antes que ele contasse. Disse, com certeza reinará sobre nós. Mas eles falaram foi com ódio. Eles não falaram de si próprio, não falaram com ódio, mas estavam revelando a José o que ia acontecer. Mais tarde, José tornou a sonhar novamente um sonho mais difícil ainda. Ele sonhou que o sol era o seu pai, que era o príncipe. Amém? Segundo a Bíblia, o único príncipe de Deus na terra que tinha era Jacó, e a sua casa, e os seus 11 irmãos iam se inclinar para ele, porque eram as 11 estrelas dos céus. Seu pai ouviu e entendeu e disse, que é isso que tu fala? Nós que não é para ti? Aos olhos humanos era loucura. Jamais um pai se inclinaria para um filho, sendo ele não o mais velho, mas ele era Rúben. E o filho mais velho jamais se inclinaria para ele de forma nenhuma, segundo a lei que havia em Abraão. Mas os tempos passaram. E José continuou acreditando no Deus Santo. Seus irmãos fizeram maldade, nossos irmãos fizeram maldade, queriam matá-lo. Mas depois tiveram dó e venderam como escravo. José foi para o Egito. E ali ficou de empregado e sendo perseguido, não é? Mentindo para ele, colocado na cadeia. Mas José tinha uma coisa, acreditava em Deus. Aleluia. José não deixou de ser o homem que ele era. Ele continuou com certeza, com convicção no Deus Santo, que aquilo que ele havia lhe revelado um dia ia acontecer. Nos diz a Bíblia que os dias se passaram. Passaram muitos dias, muitos anos. E até que tudo ia se cumprir. O Moisés do Egito saiu das masmorras de Faraó para governar o Egito. 22 anos mais tarde, quando ele olhou aqueles homens, ele conheceu. E quando eles se inclinaram perante ele, com certeza José chorou como eu estou chorando agora. Porque ele disse, o Deus Santo, ele não fez para humilhar, mas o Deus que eu sirvo, com certeza cumpriu a sua palavra. Agora aquele José que havia sido vendido como escravo, era o maior homem, como disse Faraó, eu sou Faraó no trono, e tu é o José. Ninguém mexe uma mão e um pé em todo o Egito, a não ser pela tua ordem. Apenas eu sou o Faraó. Bendito seja Deus. Irmãos amados, igreja de Jesus, falando rápido, pensamos em uma coisa tão simples. Os nossos olhos poderiam ser, se fosse de outra maneira. Mas com certeza, meus amados, Deus havia feito uma promessa que o José ia ser aquele homem que ele havia separado e que ninguém ia mudar daquilo que ele havia prometido para ele, de uma forma ou de outra. Nem Satanás, nem todo o poder do inferno que se levantou contra José jamais poderia impedir daquilo que Deus havia dito que ia cumprir na vida de José. 22 anos mais tarde, diz a Bíblia, que o seu pai teve que se inclinar para José, porque ele era o maior homem do Egito. Toda a casa de seu pai e os seus 11 irmãos se inclinaram perante ele em terra, porque tinha que entrar no Egito, quem mandava lá era José. Igreja de Jesus, irmãos amados, que maravilha deste Deus que falamos, este Cristo que não fala e não mente, e disse para nós que tudo é possível para quem crer na sua santa palavra. Às vezes pensamos, pastor, Deus me fez promessa e não cumpriu na minha vida. Faz 5 anos. Não, mas Deus me deu tal coisa e não cumpriu. Ô pastor, mas eu tenho pelejado, tenho buscado a Deus em tudo que é lugar, mas eu não cumpri a promessa para comigo. Irmãos amados, igreja de Jesus, eu corto meio reto porque eu sou gaúcho. Amém? Eu não arrodei muita maçã para botar fogo. Meu amado, sou uma religião que Deus não está errado e Deus não mente, porque não é homem para que se arrependa naquilo que nos prometeu. Mas será que você tem feito o que continuou fazendo José no Egito, acreditando em Deus e obedecendo o Deus Santo, obedecendo o seu Senhor? Aleluia, Deus! Porque às vezes o cristão
acha porque ele crê em Jesus que só tem que obedecer a Deus. Mas não, meu irmão. Não é só Deus não, se não obedecemos o homem que nós enxergamos, muito menos a Deus que nunca nós vimos ele diante de nós. Aleluia. José do Egito venceu porque continuou esperando em Deus e obedecendo o seu Senhor. Caluniado, nunca reclamou. A própria mulher de seu Senhor que ia traí-lo, mas ele como homem de fé e de confiança, ele permaneceu firme no Senhor, preferiu a masmorra do que o palácio, porque dentro dele tinha sua consciência para com Deus. Se queremos ser um vencedor e ter as promessas da nossa vida, primeiro temos que ter uma consciência diante de Deus, que nós aceitamos a sua palavra e que temos velando por ela e que temos obedecendo o Deus Santo segundo a sua palavra. Não existe salvação segundo o homem, não. Jesus deixou bem claro na sua palavra. A salvação em Cristo Jesus é condicional. Para o José foi condicional. Para todos nós também é condicional. Porque se ele briga, se ele mata, se ele enfurece com as caminhos que deu no Egito, será que José teria sido vitorioso? De forma nenhuma. Mas ele permaneceu firme no Senhor, como aquele que enxerga o invisível. Meu irmão, ainda que nós perseguidos e caluniados, devemos de olhar para aquele que faz a promessa, aquele que não calunia, aquele que abençoa, aquele que não odeia e que ama. É o Cristo que eu e você cremos. Aleluia. Se cremos e permanecemos na sua palavra, não tema, não se espante, nem Satanás, nem homem, ninguém pode impedir. Ah, não, mas o irmão impediu a minha bênção. Mentira. O irmão não é maior do que Deus. Eu digo isso 30 anos com Cristo, não é 30 dias. Sou homem, falho e pecador, como qualquer um é. Se alguém dizer que não é pecador, é mentiroso, filho do diabo. É a Bíblia diz, não sou eu não. Todo ser humano é pecador, só que nós somos arrependidos. Vocês entenderam? Então este Deus Santo, por esses 30 anos, tudo que ele falou comigo, ele cumpriu. Porque ele é um Deus que não falha e não mente. Como com a irmã, com o irmão, não depende de Deus, meus amados, a nossa salvação. As bênçãos não dependem de Deus. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele rasgou as cortinas do céu e deixou tudo aberto para você orar. Mas se não fizer a sua parte, nunca você vai chegar lá. Se o povo de Israel tivesse ficado lá de lado do Mar Vermelho, tinham morrido todos. E disse Deus, o que isso é que eu faço? Mandei entrar para abrir o mar, se não entrar, Faraó vai matar eles todos. Assim é nós, meus amados irmãos. Tanto homem quanto mulher, não importa se é pastor, se é membro, não importa, nós somos